Fofoca no terreiro. Causas, consequências. E o que as entidades dizem sobre isso? Você está com Patrícia e Beth da Umbanda na Prática, dirigentes do Templo Jubi Rompê. Isso existe numa casa sagrada? Fofoca? Imagina. Não. Numa casa sagrada, fofoca? Peraí, produção. Que casa é essa que tem fofoca? Infelizmente, quase todas, né? Se tiver algum colega dirigente aí, pode até comentar. Infelizmente, onde tem pessoas, Paty, acho que fica difícil a gente isentar desse tipo de coisa, né? Mas a gente está trazendo esse tema aqui porque ele é de muita relevância e de muita importância também. É importante a gente entender que tudo aquilo que prejudica energeticamente, e até mesmo quando a gente fala energeticamente, mas a gente também tem a questão do convívio, né, das relações que acontecem dentro de um terreiro, que é um espaço coletivo, um espaço onde se cria uma comunidade, um espaço onde se cria relações, e às vezes até relações para a vida, enfim, tem que ter um pouco mais de qualidade, né? Então, a gente vai falar aí um pouquinho sobre as causas, sobre as consequências. Vamos terminar aí também falando sobre as recomendações, não é isso, Paty? Eu acho que o mais importante é o que as entidades acham disso. Acreditam, né? Porque a entidade não acha. Agora, é importante a gente entender o seguinte. Até escrevemos um artigo recentemente falando sobre isso. E lá tudo, no Insta, né? E tudo começa como um simples comentário. Ai, foi um simples comentário, imagina. Eu nunca imaginei que isso pudesse. Agora, meus irmãos, o que nós vamos revelar para vocês aqui do que acontece por trás disso, talvez seja uma coisa que vocês nem, assim, fazem ideia da proporção desse tudo começa com um simples comentário, né, Beth? É importante entender por que isso ocorre, né? Por que ocorre uma fofoca dentro de um lugar que, em tese, é um lugar sagrado, um lugar que deveria ser direcionado apenas a diferentes tipos de orações, boas energias, boas vibrações, pessoas querendo praticar o bem, amor ao próximo. Isso aí tudo seria, né, em tese, na questão do ideal. Mas a gente sabe que o não. real. Isso, a gente sabe que na realidade a gente convive muito mais com o real do que com o ideal, né? A gente está com pessoas. Então, as causas principais, quando a gente envolve pessoas, são vaidade, competição, ciúmes e às vezes também, porque a gente não pode imaginar que só porque, né, isso é uma coisa que muito, principalmente a consulência, assistência, né, Paty, pensa muito. Inclusive, alguns dirigentes se preocupam muito com a postura do médium, o comportamento, a forma que se dirige, o que fala, como se posiciona, né, e tudo mais, justamente porque para o consulente, para o assistente, o médium é um ser de luz, é um ser especial que tem o dom de trazer uma entidade, que tem o dom de ajudar as pessoas e de descobrir coisas e tudo mais. E considerando tudo isso, a gente tem essa visão, né? E muitas vezes até os próprios médiums acham que por ser médiums, eles não podem ter altos e baixos, não podem ter problemas, as coisas têm que estar todas perfeitas. E na verdade não é isso, né? Ser médium é uma função que a gente assume aqui na encarnação, que exige responsabilidades, mas que não nos torna especiais e muito menos imunes a nada. Pelo contrário, nos torna bem alvos às vezes, e a gente precisa entender isso com maturidade, né? Sim, agora sim, uma coisa importante, nos dá uma responsabilidade maior, porque a partir do momento que eu sei que essa vida não acaba aqui, que eu não estou aqui de férias para passear e me divertir e viver a vida loucamente, eu tenho uma responsabilidade maior nas minhas escolhas, nas consequências delas e também naquilo que eu produzo e que eu faço e que envolve o outro, né? Agora, a gente tem que entender que também nós temos uma outra causa que eu não falei aqui ainda, mas que também está acontecendo, que pode acontecer no seu terreiro, que é a má índole, o mau comportamento. Não é só porque a gente tem médiums, pessoas que em tese querem fazer o bem, querem trabalhar para o bem, querem estar ali envolvidos na Umbanda, que ali só tenham pessoas ótimas, anjos, pessoas angelicais, de bom coração. Não. Infelizmente, a gente tem pessoas que estão, às vezes, tentando melhorar
E às vezes perdida ali, né? Sem saber o que ela tá fazendo ali de fato. O que a gente precisa entender que, é igual eu comentei, né? Tudo começa com um simples comentário sem a gente perceber. E aí, como termina, muitas vezes, né? Termina em brigas, intrigas, difamações, desafensas, bullying, acredite. Discussões. Dentro do terreiro e claro, né? Quais são as consequências disso muitas vezes? Elas são negativas e, como nós colocamos lá no texto, às vezes até irreversíveis. Por que isso? Exemplo, né? Exemplo de uma situação irreversível. Mágoa, chateações, desconfianças. Não, a mágoa desconfiança. Não, não. Se a pessoa conseguir perdoar. Cara, mas às vezes a pessoa não quer e às vezes a pessoa ela tem essa visão, justo que você acabou de falar aí. Porque tem gente que tem uma visão de um umbandista como se fosse o santo, o que não erra, o que não faz. Só que, mas calma aí, tem um porquê essa mágoa. Porque às vezes é o próprio dirigente. Entendeu? Aí é fogo, hein? Às vezes é o próprio dirigente, esse é o ponto. O dirigente que fala da pessoa, que aponta uma coisa ruim, ou que você, de repente, vai e se abre com esse dirigente. E esse dirigente vai sair falando de você. E no mesmo momento, esse dirigente vai falar de você para outras pessoas e você descobre isso. Cara, isso é muito sério. Então, a mágoa, ela vem daí. E a mágoa, ela vem do quê? Do tamanho da expectativa que você cria justamente por achar que aquele líder, que aquele dirigente é o, sei lá, pica das galáxias, digamos assim. E aí... A decepção, né? A decepção. Então, às vezes, ele é irreversível, sim, porque tem gente que leva isso pro coração. E isso é muito triste. E aí vem, né? Consequentemente, as desconfianças do terreiro, desconfiança dos médiuns, desconfiança da casa. E o mais grave, que na minha opinião é a desconfiança da própria Umbanda. Né? Então, é muito sério. E depois tem a desarmonia. Aí você vem provocando a formação, que isso é o mais grave, de grupos por similaridade. O que significa isso? Você começa a juntar os grupinhos, né? O grupinho que fica indignado porque aquilo está acontecendo e o grupinho que gosta de ficar atacando o tempo todo. Ou seja, você já começa uma desarmonia. E aí a gente não percebe, que esse é o ponto agora que vem, que começam a acontecer as competições entre si, começam a acontecer entre os irmãos, né? Eu quero dizer, entre os irmãos, chegando até a desistência dos médiuns saindo da casa, saindo do terreiro, saindo da religião. Quantas pessoas a gente... Recentemente mesmo, nós estávamos numa loja conversando com uma moça e ela não disse isso. Não tenho casa há muitos anos. Gente, nós estamos falando de menos uma médium trabalhando por uma crença, por um receio, por falta de acreditar. Agora, todas as casas são iguais? Não. Todas as casas têm fofoca? Sim. A gente só precisa saber medir isso e eu não digo acabar com tudo, mas você ir dando consciência. Isso é um ponto. Eu acho que é aí que a gente começa a entrar quando a gente pensa que tem consequências desastrosas. E, na minha opinião, a consequência mais desastrosa que tem é o rompimento da nossa egrégora, que é a barreira energética espiritual. Esse é o ponto agora e é um dos mais graves que a gente tem dentro dessa potência, né, de força que se quebra, porque, como diz Pai Joaquim, meu preto velho, cuidado com as frestas da porta que você deixa, que é por aí que entra uma fofoca, um comentário, um diz que me disse, e aí a gente tem o quê, Beth? Os ataques espirituais. Sim. São várias, né? Você trouxe aí algumas, mas a gente tem várias consequências dessa questão, né? E é importante a gente entender que essas consequências, elas são ruins de diferentes pontos de vista. Então, a fofoca em si, ela é contida, né? Ela é portadora de uma energia negativa.
Você tem que entrar numa vibração de julgamento, numa vibração de opinião, uma opinião negativa, porque eu tenho opiniões que são construtivas, assim como críticas, né? Tem críticas que são construtivas. Você está ali ajudando a pessoa a melhorar e não apenas querendo que a pessoa se sinta mal, ou que baixe a sua energia, ou que se sinta inferior, ou coisa do tipo. Então, a própria fofoca, ela já traz uma energia ruim, uma energia negativa. Então, você está trazendo essa energia para você, que quando a gente conhece a espiritualidade, a Umbanda, a gente está sempre correndo contra, né, a energia ruim, sempre fugindo da energia negativa, para a gente poder estar o mais equilibrado possível, mesmo sabendo que a gente não vai estar 100% por estar na Terra e por ser seres humanos, mas o mais próximo possível do mais alto do que o mais baixo, né? E isso também traz, como a Paty falou, a discórdia, a desunião, que também é ruim para uma casa. Quanto mais unido o grupo for, quanto mais relação de amizade, de amor, de sentimento mesmo de pertencimento, alguns até se tratam como família, é importante que você tenha essa relação para que todos estejam seguindo numa mesma direção. Não tenha ninguém ali nesse barco remando contra a maré. Então, para que isso seja possível, a gente precisa de ter uma união maior. Então, a discórdia que uma fofoca traz, a briga, a discussão, a chateação, a pessoa ali aborrecida, faz com que você tenha realmente uma das coisas importantes para um dirigente, que é realmente ter essa união de todos os seus médiuns ali trabalhando por um mesmo propósito, por uma mesma filosofia, se acabe. E aí, com isso, a gente infelizmente prejudica, como a Paty falou, a egrégora, a energia que vai estar rondando a casa, a energia que os irmãos vão estar doando e recebendo, e assim do próprio ambiente também. E, consequentemente, baixa a sua vibração. Baixa a vibração dos envolvidos. Quem está fofocando, quem está sendo alvo da fofoca, se chateia, né, se decepciona, se indigna, e tudo isso baixa a sua vibração. Beth, o problema é que é o seguinte, né? Eu acho que a dificuldade ela começa aí. A maior dificuldade dos médiums é de entender que antes da fofoca pode estar já existindo um ponto que esse médium, sem perceber, pode estar sendo usado. Sim. Entendeu? E aí, ele sendo usado, tudo começa como? Sei lá, vou fazer um comentário de alguém que faz um comentário de alguém. Então, não é uma questão de você falar de alguém ou falar de uma situação, mas é o como você está falando. E pensar em que proporção isso pode tomar. Né? A intenção que você tem ao falar, né? Que é a intenção do falar. Porque tem coisa, cara, que a pergunta é, porra, vale falar isso? Cabe, né? Então, nós, nesse momento, podemos estar sendo usados. Porque vamos pensar assim, tá? Nós sabemos que existe o bem e a parte do mal, infelizmente. Não adianta a gente ter uma visão romântica aqui. Eu, por muito tempo, já tive um pouco dessa visão romântica, mas ela realmente não existe. Muito bem. Se os espíritos, né, que são negativos, que são os trevosos, que aí tem várias camadas, e um dia a gente vai fazer um podcast falando exatamente quais camadas, né, e quantos existem por aí, eles não querem que os terreiros sejam bem-sucedidos, porque quanto mais estrelinha brilhando, menos eles se nutrem dessa camada negativa energética. Mais eles se nutrem, né? Mais eles se nutrem, E aí, o que acontece com isso? Então, qual é a maneira? É só pensar, vamos lá, de uma maneira simples. Como que eu acabo com coisa boa? Como eu posso destruir com um terreiro? Acabando com a harmonia, acabando com as coisas boas, afastando as entidades de luz daquele lugar para aquele lugar continue. E como é que eles afastam os espíritos de luz? É quando nós nos desconectamos dessas energias, através de comportamentos inadequados, onde a gente se coloca em risco energético por conta de comentários que muitas vezes pode nascer de uma simples fofoca por uma questão que acontece. Então, é exatamente isso que acontece quando nos deixamos ser usados por espíritos infelizes sem saber,
sofridos ou até os trevosos, quando sem percebermos nos deixamos levar pelos, como o Caveira fala, não se deixe levar pelos rostinhos bonitos, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo um comentário, o Exu Caveira é um dos guardiões da casa. Quando você faz um comentário, você está fazendo um comentário, às vezes você acha que não tem proporção nenhuma, mas você não faz ideia de onde isso pode parar. E outra, todo mundo tem um coração ferido, um coração ali magoado. Depende do que você fala e como isso reverbera, isso dá um problema sério. Então, é por isso que nós chamamos a atenção para que redobrem a vigilância dos pensamentos em primeiro lugar e, obviamente, que observe a fala ou até mesmo o que houve em torno dos terreiros. Porque, por exemplo, gente, vamos lá. Dizer que a gente nunca vai ter alguém descontente é mentira, né, Beth? Ah, sim. Não tem como. Nem Jesus agradou todo mundo, Cara, né? não dá, não tenta. Não tenta, que não força que dói, entendeu? Porque sempre vai ter alguma coisa que não vai estar ali, não vai estar bacana. Agora, é claro que se for algo que está ultrapassando a barreira da ética, da espiritualidade, de uma energia de luz, de um trabalho, né? Que a gente pode dizer assim, que ali está acontecendo alguma coisa ruim e errada, bom, também nem perde tempo com fofoca, sai. Sim. Sai, né, Beth? Não tá bom? No fundo, né? A fofoca também faz parte daquela lista de veneno que você toma para matar o outro e quem morre é você mesmo, sim, né? A gente como tem ciúme, podcast que a gente falou sobre inveja. isso aqui. O que acontece? Quando você baixa a sua vibração, né? Como eu falei ali na parte das consequências, você está abrindo esse espaço para que esses espíritos usem de você para prejudicar a casa, para prejudicar a sua evolução. Então, quem acaba se prejudicando... É claro que a casa também se prejudica, mas o principal prejudicado é você, que está ali em contato com uma energia que não era para estar, que está ali se afastando das suas entidades e que, enfim, está trabalhando num processo que mais traz prejuízo do que avanços, né? Vou dar um exemplo aqui que eu vivi na prática e foi bastante triste. Infelizmente, a gente não pode fazer vista grossa em dizer que existem alguns dirigentes também que acabam ou não sendo eles cortando, mesmos, né? né? É isso mesmo. Ou não cortando, ou mais triste ainda é quando partem dessas pessoas. Tinha um conhecido que ele tinha um problema, uma doença, e era uma coisa muito dele, muito íntima, que não pertencia a ninguém saber. Mas ele, com todo o amor ali, com toda a dor também, o amor à casa e a dor à situação dele, então ele decide se abrir com esse dirigente, vai conversar com o dirigente e tudo mais. Então ele conversa comigo: Patrícia, o terreiro inteiro estava sabendo da minha situação. E eu só conversei com uma única pessoa. E essa pessoa era o dirigente da casa. E eu tô falando isso por quê? Porque eu vou fazer o comentário agora na sequência. Que toda casa tem seus dirigentes. Então tire dúvidas, converse, dando ideias, entre outros, enfim. Porque não existem verdades absolutas, né? E sempre a gente vai ter realmente algumas situações que elas não fiquem confortáveis. Aí você vai falar assim: Patrícia, e quando o problema tá no dirigente? Bom, aí é grave. Aí é grave, porque ele é o principal a não, né, se corromper com isso. E aí, esse próprio dirigente, muitas vezes, pode estar sendo usado também, não sabe. Porque é simples, né, Beth? Começa de cima para baixo, né? Aí, se você realmente não consegue, ou eles não conseguem destruir de cima para baixo, então eles vão pegando ali os mais... digamos, fraco energeticamente. E, cara, pensar que você tem que ficar observando isso o tempo todo, você vai falar: pô, mas que saco, que chato que deve ser. Isso é uma coisa que você precisa observar. Entender que você pode estar sendo usado de uma forma para que você também se prejudique. Não é só apenas prejudicar o outro. Não é só apenas a gente pensar de uma forma egoísta, mas também, às vezes, pensar de uma forma egoísta. Pera aí um pouquinho. Isso que tá chegando até a mim, para eu falar, para eu brincar, para eu fazer, isso tem sentido?
Um outro movimento que aconteceu bem complicado foi de uma médium que estava desconfiada de que um rapaz estava saindo com a moça, sendo ele casado. O que ela fez? Ela fez um comentário desse achismo, porque na verdade ela não tinha certeza. Era um Uganda a casa na época. Isso não era na nossa casa, mas foi de uma casa que eu já trabalhei. O que aconteceu? Ela fez um comentário de que achava que podia ter alguma coisa. E na verdade não tinha nada. Eles tinham assim uma amizade e todo mundo frequentava o mesmo terreiro. Só que o negócio se alastrou de uma tal forma e o marido se sentindo traído, mal, ele achou aquilo extremamente ridículo. Depois de mais de 10 anos de casa, ele saiu do terreiro. Extremamente magoado. Isso, inclusive, na época, abalou a relação deles porque ela não queria sair do terreiro. Aí ele começou, você não quer sair do terreiro porque você tem realmente alguma coisa com alguém? Olha. Pode acabar até com a relação alheia, né? Não, total, né? Então isso é muito sério, né? Então é importante a gente entender que quando esse tipo de coisa acontece, nós estamos, e com certeza sendo extremamente alvo de espíritos aí que não queiram que não só você evolua, quanto que a casa também não cresça. Para isso, então, nós vamos dar algumas recomendações para ajudar você aí a tentar ficar livre dessas questões todas, né? Então, a primeira e a mais básica, que olha, gente, é a fórmula secreta da vida. Se vocês conseguirem apreender, o que é apreender? É tornar algo que você realmente colocou dentro de você, aprisionou dentro de você, vocês vão viver a vida com muito mais leveza, com muito menos sofrimento, e para aqueles que querem viver a Umbanda na prática, vão ter muito mais facilidade de alcançar os seus objetivos, porque olha, não é uma tarefa fácil, a gente está o tempo todo lidando com os outros, com as nossas sombras, com os nossos gaps e com as situações que a vida vai trazendo. Então, a primeira dica é olhe os outros como espírito. Então, se você olha o outro como espírito, você não julga, você às vezes consegue até ter pena em situações que você teria raiva, indignação. Então, olhar o irmão como espírito, e às vezes até o próprio dirigente como espírito, né, ajuda muito, porque você vai ter menos vontade de falar sobre isso, de se meter nessa situação e de, enfim, se envolver numa situação que pode gerar uma fofoca e você tá ali no meio disso tudo que a gente acabou de trazer. Outra dica, se afaste de grupinhos. Esses grupinhos, na verdade, a casa, ela precisaria ser, né, falando aí de ideal e real, ela teria que ser uma unidade, né? Um único grupo. Que seja um grupinho para ajudar a limpar o terreiro, né? Para ajudar. Se ainda for para essas funções, ajuda, né? É verdade. Mas assim, não essas coisinhas, não cabe, sabe? O grupinho A, o grupinho B, o grupinho C, o grupinho A que é contra o grupinho B. Não tem isso, gente. É uma casa onde todos têm o mesmo propósito. A Umbanda, ela precisa, né, por uma questão de organização, de uma hierarquia. Então, vai ter aquele que vai ter uma função, vai ter aquele que vai ter uma função mais tranquila, vai ter aquele que não vai ter função nenhuma ainda. Mas isso não é para trazer uma competição, trazer ciúme, provocar uma vaidade. É apenas por uma questão de organização. Às vezes, por uma questão de oportunidade, quando a casa é muito grande ou muito pequena. Então, isso não cabe, sabe? O julgamento, a discussão. Então, tem um grupinho ali se reunindo para falar sobre isso, se afaste. É a melhor solução aí para você evitar tá no meio, quando você vê, já tá envolvido aí na fofoca também. E olha só, esse canal existe justamente para isso, porque aqui a gente trabalha a inteligência espiritual. Olha, já até criou um termo diferente aí. Mas inteligência espiritual. Isso é um ponto que todo bom umbandista deve saber. É uma inteligência espiritual. Exatamente. E assim, procure resolver tudo que você tiver de discordância,
de situações que você percebeu, aquilo que está na sua cabeça, está no seu coração, está te incomodando, procure resolver de uma maneira madura, né? Por exemplo, alguém, vou usar o exemplo que a Paty trouxe. Alguém está dizendo que você está traindo alguém com outra pessoa, chama os envolvidos e coloque em pratos limpos, são todos adultos. Então, resolva isso, não deixe isso tornar um motivo para os outros ficarem falando e fomentar a fofoca. E se for necessário, procure o dirigente para interceder, para intermediar, para estar presente. Então, procure resolver qualquer situação que possa gerar uma fofoca, que é uma forma de evitar, de prevenir essas situações. Outra dica, né, a Paty trouxe aí um exemplo onde o próprio dirigente faz isso. Bom, aqui nós nascemos, né, com o nosso livre-arbítrio que todos os espíritos, todas as entidades respeitam, e quem somos nós para dizer algo contrário, né? E que bom que esse livre-arbítrio ele está no que pensamos, no que falamos e as decisões que tomamos, né? Exatamente. Então, assim, se no caso a pessoa que faz a fofoca é justamente o seu dirigente, é uma opinião sua, é uma opção sua, o que você vai fazer com isso. Eu vou te trazer aqui a minha forma de ver, mas apenas como dividindo uma opinião pessoal, que se vocês acharem que cabe refletir ou trazer alguma coisa delas para a vida de vocês, talvez ajude. Eu penso que se o dirigente, e isso eu uso para vários outros conceitos aí da minha vida, né? Se a pessoa, ela é boa no que ela faz, então assim, espiritualmente ele é bom, ele sabe fazer o que tem que fazer, ele é um bom dirigente na função ali com as entidades e no trabalho dele, ele é um bom pai no santo, como o pessoal diz. Mas pode estar passando por Não tô nem entrando nesse mérito, não. Porque tem gente, porque eu vou falar disso também. Tem gente que gosta da fofoca. Não, isso é vício, né? É vício. Fofoca é vício, é verdade. Vício. Tem gente que realmente estava acostumado a fazer isso antes de entrar na Umbanda, enfim, já é meio que da essência da pessoa. Mas é isso que eu quero dizer. Lembra lá da primeira recomendação de olhar o outro como espírito? Isso serve principalmente para o dirigente. O dirigente, nós somos dirigentes. É claro que a gente procura sempre acertar, a gente faz cálculos, a gente pensa, a gente mede, a gente pensa no pós e no contra para tentar realmente errar também. O mínimo possível, mas nada nos livra de errar, mesmo com todos esses cuidados e todas essas precauções. E nós somos seres humanos. E é o que eu estava falando no começo. Essa visão, ela precisa ser derrubada. O médium da Umbanda, ele não é especial, ele não é diferente dos outros, ele não tem poderes porque a entidade deles ajuda outras pessoas. Isso é vaidade, isso é ego, e eles não querem isso. Isso nos afasta deles de verdade. Então, vamos usar da humildade, que é um dos pilares da Umbanda, para ver as pessoas e para nos ver. Então, assim, como dirigente, eu não sou melhor que ninguém, minha entidade não é melhor que nenhuma outra entidade que esteja na casa. E eu, a partir desse conceito, eu entendo que eu sou um ser humano. Então, olhe o seu dirigente como um ser humano. Então, eu tinha um pai de santo que ele tinha algumas atitudes que ele tomava, algumas decisões que ele tomava que eu discordava. Mas para mim foi sempre muito claro que eu até brincava, né, com algumas pessoas que tinham um pouco mais de intimidade, que ele tinha o pai no santo, né, o pai de santo e a pessoa física, né? Então o João, dando um exemplo aqui, sem usar nomes, né? O João tem essa opinião. O pai de santo, fulano de tal, tem essa opinião, porque eu sempre soube separar. Porque o fato dele fazer algumas coisas que, na minha opinião, que também não quer dizer que estava certa, viu, gente? A gente, às vezes, olha com um olhar, é que nem quando você trabalha numa empresa e você é promovido a diretora, a supervisora, enfim, algum cargo acima. A sua visão muda, né? A sua posição faz você olhar a coisa de uma forma diferente. É verdade. Quem já passou por um processo de promoção, que tinha uma visão, quando subiu de cargo, falou, nossa, tudo aquilo que eu achava que a pessoa tinha que fazer, eu tô vendo agora que não dá para ela fazer, e que não é bem assim. Então, a mesma coisa acontece na religião. A gente não... Às vezes a gente olha o dirigente tomando algumas atitudes, né, fazendo algumas coisas, que a gente julga como errado, mas a gente não tá vendo com o olhar dele. Né? Eu vou falar até por experiência própria. Antes de ser dirigente, eu por 30 anos fui dirigida.
Então, hoje eu olho para muitas coisas que eu falo, olha, hoje eu entendo o que ele fazia nessa situação. Às vezes para evitar um mal maior, às vezes pensando numa coletividade, porque o dirigente precisa fazer muito isso, às vezes ele não vai atender a todos, mas precisa atender a maioria, porque a gente está representando a maioria, então sempre vai ter aquele que vai ficar insatisfeito, aquele que não... Por exemplo, eu marco uma gira de ciganos que a gente faz de tempos em tempos. Eu vou marcar num dia que às vezes 2, 3 não vai conseguir ir. Eu não posso fazer a mudança pensando nesses 2, 3, porque eu tenho que pensar num grupo de 30, 40 pessoas. Então, eu tenho que sempre prezar pela maioria. E nem sempre eu vou conseguir atender a todos, né? Eu uso esse conceito de que nem Jesus agradou a todos. Como é que a gente vai, na nossa, né, mísera condição, conseguir agradar a todos? A gente Como não diz consegue. você, né? Você usa um termo, né? Na minha santa insignificância. Na nossa insignificância, a gente não consegue, né, acertar sempre. Então, às vezes, quando você olha para o dirigente, que de repente é o que faz a fofoca, se você conseguir separar o homem do dirigente, que era o que eu fazia, você não sofre. Porque você entende que o homem, ele pode errar. O dirigente também pode, tá, gente? Mas assim, claro que, se possível, menos. E a gente consegue entender que é o lado homem dele. Então, se, isso eu falando, né? Se eu tô numa casa que o dirigente é quem faz a fofoca, mas ele é bom em todo o resto, como dirigente, eu confio nele, dou minha cabeça ali sem preocupação, confio no que ele faz, eu só não vou contar nada pra ele. Que aí eu evito o problema de ser vítima aí da fofoca. E não vou ficar dando ouvidos, porque, como eu disse lá nos exemplos, né, nas sugestões, se afaste dessas coisas. Então, se eu sei que ele tem esse hábito, quando ele começar a contar, nossa, eu tenho que ir ali rapidinho, olha, agora eu tenho que ir ali varrer o chão, eu vou que eu fui arrumar. intuída a lavar uma louça. Exatamente. Então, assim, porque eu não vou deixar a casa, se ele for bom no restante, só por causa de uma fofoca, porque ele é um ser humano, e como todo ser humano é uma pessoa falha. Desde que isso não tome proporções, né? Sim, Tem sentido. ele pode ser uma pessoa falha. Agora, não, junta isso com outras coisas, aí é você que vai decidir se continua na casa, se não continua, tem que valer aí os seus princípios, acho que acima de tudo. E para terminar, né, olha as coisas com amor, né? Olha as coisas com amor. A gente precisa, como eu falei agora, às vezes eu não entendo por que o dirigente está fazendo aquilo, mas ele tem um motivo, ele deve ter um motivo. Então, assim, às vezes eu tô reclamando, fofocando, dividindo aqui com meu colega, mas é algo que não cabe. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito comum nas casas. Eu entrei há 3... Não, vou até aumentar o tempo aqui. Eu tô há 1 ano aqui no desenvolvimento, chegou uma pessoa aqui com 3 meses e já tá na corrente. Gente, o desenvolvimento, como a gente já trouxe aqui em outros podcasts, é individual. É a sua entrega, é a sua confiança, é a sua conexão com a sua entidade. Não é uma entidade, né? Ser mais forte ou menos forte, não. É realmente essa conexão mesmo espiritual que você tem com essa egrégora, né? Com teus mentores, né? Sim, e às vezes aquele médium, ele passou por um processo mais rápido, porque é que nem desenvolvimento do corpo, né? Você vê a amiguinha que ficou menstruada mais cedo, você ainda não menstruou, vê o coleguinha que já tá com barba e mudando a voz, a sua não. O desenvolvimento do corpo, ele é muito próximo do que acontece com o desenvolvimento mediúnico. Ele não tem um tempo determinado, não dá para dizer assim, olha, são 6 meses de Abian, né, de médium de desenvolvimento, depois mais 2 anos para entrar numa corrente. Não tem, porque depende realmente muito de coisas que não estão no controle de quem está de fora. Então, eu vou fazer... Isso é uma coisa, por exemplo, que causa muito ciúme. Mexe com a vaidade. Pô, eu entrei primeiro. Eu tenho que estar primeiro lá. Mas se o outro fez um processo mais rápido, não é por causa do tempo que você vai entrar. Você tem que estar preparado para entrar. Então, existe todas essas questões que geralmente elas fomentam as fofocas, né? Então, se você olha com amor, se você para de entrar no... Se você olha com amor, você não julga. Você tenta entender, você para pensar. Eu tô olhando ali, tô vendo que a pessoa tá incorporando ali com mais firmeza. Eu ainda tô meio cambaleante, então tem um motivo. Eu não vou ficar olhando pra minha vaidade, para mim, para o meu ego, né? Eu vou entender que ali não é uma competição. Se ele entrou primeiro é porque de alguma forma ele já estava preparado, ou enfim, de alguma forma ele já
acelerou o processo dele e que vai chegar a minha hora e que ali também isso não é o principal. Mas... E às vezes não é nem entrar pra corrente, às vezes, né, também. Porque às vezes tem médio até que já tá na corrente, né? Porque depende da casa também, depende da estrutura. Mas às vezes é o fato de realmente estar incorporando a entidade, falar a entidade, pedir alguma coisa. Então tem isso também, né? Só um exemplo, né? Mas geralmente gera fofoquinha, né? Fulano acabou de entrar, já tá lá, entrou agora, já tá na janelinha. Tô aqui há um ano esperando e nada, tem sabe? bastante. Então, assim, são coisas que fomentam a fofoca. É importante entender que tem gente que gosta. Você é aquela pessoa que gosta da fofoca? Eu adoro uma fofoca. Eu tenho pessoas que eu conheço que falam assim, eu adoro uma fofoca. Me conta que a pessoa até chega a ter um orgasmo de saber alguma coisa que ninguém sabe, enfim. Se você é essa pessoa, a gente precisa usar o conceito da salada. Vocês conhecem o conceito da salada? Então, eu vou apresentar para vocês o conceito da salada. Eu vou falar que nem eu conheço o conceito da salada. Acho que eu vou aprender agora junto com todos, viu? O que acontece, gente? Nem todo mundo gosta de salada. Estou falando salada, mas salada, verdura, né? Essas coisas que fazem bem para a saúde, mas que não têm um gosto tão saboroso quanto outras coisas que geralmente não são tão boas para a saúde. Eu sei que eu preciso da salada, mas ela não é tão saborosa. Mas eu sei. Então, o que eu faço? Eu uso da minha consciência de que a salada faz bem para a minha saúde, para comer ela, mesmo que eu não esteja com tanta vontade, né, com tanto desejo de comer. Tem um hambúrguerzinho ali que seria muito mais gostoso, teria uma carninha ali, uma gordurinha ali que seria bem mais gostosa. Então, é o mesmo conceito. Se eu sou uma pessoa que gosto da fofoca, mas a partir do momento que foi que eu falei lá no começo, a Umbanda ela não te faz santo, mas ela te traz uma responsabilidade. Eu sei que a fofoca traz uma energia ruim. Eu sei que a energia ruim baixa a minha vibração e de quem está envolvido. Eu preciso prezar pela minha vibração, assim como também procurar não atrapalhar o do outro. Então, com essa consciência, se eu sei que faz mal, eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso uma coisa me que a gente controlar. chama de consciência forçada, né? Você vai ter uma atitude que, em primeiro lugar, você vai ser movido por aquele vício, mas entendendo que as consequências, principalmente espirituais, podem ser desastrosas, né? Você pode estar sendo usado ou até mesmo atraindo energias densas, ruins, aos poucos e muito sutil, lembrando que ela é muito sutil. Sim. A força da espiritualidade, ela é sutil tanto para o bem quanto para o mal, entendendo que você precisa se colocar numa posição, muitas vezes, que você tem que guardar aí um pouquinho as conversinhas para poder se proteger. Pensa assim, meu irmão, eu preciso me proteger. Usando o conceito da salada. E gostei, hein? Não sabia, não. É uma forma da gente associar aí que nem tudo que a gente faz é o que a gente gosta, mas às vezes é o que é necessário. E pensando aí que a gente está sempre em busca de evoluir, de crescer, é uma solução que ajuda bastante, né, Paty? E aí, finalizando aqui o nosso podcast, aí vem a pergunta. Patrícia, Beth, e as entidades? O que dizem disso, né? Bom, onde eles estão nesse momento? Primeiro, as entidades estão o tempo todo conosco, ora intuindo, ora nos direcionando, ora apenas emanando sua luz por nós, horas apenas do lado, dando a gente a força energética e proteção para nos mantermos firmes na jornada aqui na Terra. Porém, meu irmão, se por escolha nós decidirmos fazer o contrário, né, Beth? Sim. Eles não poderão fazer nada. Olha que interessante. Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. E com pequenas atitudes como essas, vamos nos afastando cada vez mais. Que, na verdade, não são eles que se afastam, somos nós. Ou seja, é simples assim. E é importante também um ponto que eles, por mais que livre-arbítrio, né, que eles saibam que nós temos, sempre tem ali, através de ou um atendimento, ou uma intuição, ou uma voz, eles sempre de alguma forma estão apontando, direcionando que algo não está bem. É que nós não percebemos, mas eles apontam. Apesar de tudo, eles estão ali nos ajudando. Então, lembre-se disso. Inteligência espiritual na prática é o que a gente faz aqui
quando a gente traz esses conteúdos para ajudar vocês. A espiritualidade é uma força sutil e essa sutileza é para ambos os lados. E quanto mais conhecimento nós tivermos, mais aumenta a nossa responsabilidade perante aos irmãos que estão ao nosso lado. Putz, Patrícia e Abete, eu errei em alguma coisa. Cara, o bicho pegou. Tudo bem, cara. Dá um passo para trás e segue o jogo, né, Beth? É isso aí. E se você já passou por isso no seu terreiro, conte aí pra gente como é que você resolveu. Procurou dirigente, resolveu você mesmo, não resolveu, deixou a coisa correr até uma hora esfriar. Divida aí com a gente nos comentários. Aproveite também e compartilhe aí com seus irmãos de terreiro que possam passar por isso em algum momento. Acho que quem nunca passou não está livre de um dia passar, né, Paty? Sim. Nós temos aí uma página no Insta, @TemploJubiRomper. Quem quiser seguir lá também, a gente faz alguns posts, divide algumas coisas com vocês. E vamos finalizando por aqui o nosso podcast de hoje, né, Paty? É isso aí. Curta, compartilha, né? E deixa aí. Faça sua pergunta, a gente aqui, na medida do possível, vai respondendo. Inclusive, a gente está para responder aí algumas perguntas, é que a gente tem uma filinha aí de temas, né? É isso mesmo, vai ter novidades. A gente está preparando uma coisa bem bacana para poder ampliar o canal e ajudar ainda cada vez mais, né? É isso aí. Axé para todos vocês. Até a próxima semana. Axé, um forte abraço.